Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 12 do livro do profeta Ezequiel, do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos ler desde o início. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras serão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Os irmãos podem sentar. No capítulo 12 do livro do profeta Daniel, a visão iniciada no capítulo 10, lembrando a palavra dita a Daniel, ele se conclui. No capítulo 10, no versículo 14, lembramos o que foi escrito: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, fica claro que a visão, desde o capítulo 10, 11 e 12, tem a ver com Israel para os últimos dias e ainda vai demorar. Chamamos este período de grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque a tribulação nós já estamos vivendo. Nós temos
uma tendência tremenda para adaptação. Nos adaptamos com as coisas. Se é bom, nos adaptamos. Se não é, reclamamos, mas continuamos vivendo. E quando Paulo diz, no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Quer dizer, não ande em conformidade com o mundo. Não se adapte a tal ponto de viver como o mundo quer. Mas nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos rapidamente. Eu me lembro perfeitamente como eu cito isso como exemplo, a moda, como nos adaptamos. Eu me lembro quando começou a sair calça comprida para as mulheres, e tinha pai que não admitia que sua filha mulher usasse calça comprida. Quando que minha filha mulher vestida com calça comprida é roupa de homem. Não podia. Eu não sei, muitas pessoas que estão aqui se lembram quando apareceram os Beatles, né? Essa enxurrada de coisas toda vez na minha geração. Os Beatles surgiram assim de uma hora para outra, não é? Dizem, eles dão como desculpa que eles não tinham tempo para cortar o cabelo. Então deixaram todos o cabelo cortado, Chanelzinho. Ah, que coisa linda! Com o sucesso que eles tinham, todos os rapazes queriam botar o cabelo igual àquele, e os pais não deixavam, e a igreja não aceitavam, e eu sei que a moda dos cabeludos venceu. Porque as garotas começaram a gostar de rapaz cabeludo. Aí todo rapaz queria deixar o cabelo crescer. Dali em diante, os rapazes podiam usar cabelo grande. Nesta época, surgiu na França a moda do cabelo cortado à la homem. As mulheres cortavam o cabelo bem curtinho, que a gente chamava à la moleque. Olha por onde as coisas começaram. Presta atenção que você vai ver uma serpente se movendo com muita calma. Porque Satanás não tem pressa. Ele sabe que o tempo dele está contado, mas ele sabe que ele tem tempo para causar o dano dele. Tudo bem. Agora, o homem pode ter cabelo mais comprido, a mulher cabelo mais curto. Aí, em seguida, vem a calça comprida. A mulherada não podia usar calça comprida. Mas a calça comprida daquela hora eram calças assim, mais ajustadas na cintura, com preguinhas, elas eram bem graciosas. E aí começou, mas por que as moças que fazem equitação podem botar a calça comprida? E nós não podemos. Briga daqui, briga dali, a calça comprida foi aceita. Não na igreja. A igreja demorou mais. Daqui a pouco surgiu a moda unissex. A famosa calça jeans. Daqui. Muito mais prática. A mulher pode sentar à vontade. Não é imoral. Uma calça que é feita para o homem e feita para a mulher, a menina pode usar a calça do irmão dela. Tudo igual.
cabelo mais comprido no ombro, calça jeans. Aí veio a moda do t-shirt. Aí a menina bota para a escola a mesma camisa que o menino põe. Então você olha uma mulher de costas, cabelo nos ombros, camisa t-shirt, calça comprida de jeans. Seja homem ou mulher, está igualzinho. Aí, vamos mais adiante, porque ainda tem coisa. Ainda tem coisa. É que vem a moda do brinquinho para homem. Não é? Quando vem o brinquinho para o homem, vem a moda da calça Saint-Tropez. A calça Saint-Tropez, ela não sobressai a cintura da mulher. A calça é embaixo do umbigo, fazendo com que a mulher que tinha a curva na cintura agora se sujeite a ficar com o corpo reto, como se fosse um rapaz. Então você olha uma mulher de trás e você sabe que o corpo dela fica retilíneo e entra na moda a magreza exagerada. A mulher perde as formas, ela não tem mais a cintura afilada, ela não tem mais carne, os seios diminuem o máximo. Então, você olha um homem e uma mulher e você não sabe. Aí surgiu a moda do bumbum para o homem. Vocês lembram? Vocês estavam aqui. Aparece um homem, todo sem roupa, na televisão, de mãos assim, pelado, nu, com a mão no bolso. Lembram dessa música? Vocês não lembram? Pelado, nu, com a mão no bolso. Tudo igual. Tudo igual. Mas as igrejas foram abrindo. As igrejas foram abrindo. E hoje você tem gente tatuada, mulher de calça comprida, homem de brinquinho, homem de rabo de cavalo, do jeito que for, entrou na igreja. Isso foi planejado quando? Aonde? Eu pergunto para vocês, quem é encarregado de lançar moda? Por acaso é alguma pessoa cheia do Espírito de Deus? Não. Então não venha me dizer que a moda, que a imitação dos nossos contemporâneos é alguma coisa que vem do céu para a sua igreja. Nós vamos nos conformando. Eu não acho que porque uma moça usa ou um rapaz usa calça rasgada, ela é menos santa por causa da calça rasgada. Mas também não venha me dizer que é senso a pessoa comprar uma calça rasgada, o que é melhor. Mas a pessoa se adaptou. Se adaptou. Você entende a que ponto eu quero chegar? Que nós nos adaptamos. E assim na televisão. Quanto tempo nós levamos para admitir que uma moça possa engravidar fora do casamento? Isso é bonito. Será que a lei divina da pureza está ao encargo dos homens ou de Deus? Será que Deus mudou a sua lei divina da pureza? Qual é a igreja que tem insistido pregando a virgindade aos seus jovens? Por quê? Por quê? Porque cai no ridículo.
Quando você vai inaugurar uma casa, uma instituição, qualquer coisa, você põe uma fita. E na hora da inauguração, corta-se a fita ou desata o laço. Todo mundo pode entrar. A entrada está livre. Foi inaugurado. Deus colocou uma membrana lá dentro do corpo da mulher, que só vai ser rompida quando aquela virgem foi inaugurada. Isso deve acontecer no casamento. Casamento é aliança de sangue. De fato, toda aliança tem que ser selada com sangue. Por isso, Deus criou o corpo da mulher assim. Só por isso. Quando ela se casa, o marido, com todo o direito santo de Deus, que quem criou isso foi Deus, ele se introduz e ele vai consumar o casamento, penetrando no corpo de sua esposa. Ele rompe a membrana, o sangue dela cobre o corpo dele. Ali está feita uma aliança de sangue que é eterna. Isso foi Deus que criou. Porque nós acostumamos com isso. Irmã, Deus perdoa o pecado, eu sei, graças a Deus. Mas porque Deus perdoa o pecado, eu vou pecar. Se eu perder uma perna, eu posso botar uma perna mecânica. E por isso eu vou mandar cortar minha perna fora? Não. Nós nos adaptamos. E não sabemos que nessa adaptação morremos. Eu gosto de citar o exemplo da rã. Você quer matar uma rã? Não ponha numa panela de água fervendo, porque ela toca e pula. Ponha a rã numa panela de água fria. Ponha no fogo. A água vai aquecendo. A rãzinha vai dizendo que coisa boa. Sabe quando você vai tomar banho agora nesse frio? Que você entra naquela aguinha quente. Oh, coisa boa, louvado seja Deus. Assim a rã, ela vai se adaptando ao calor da água quente no seu corpito. Ela abre as perninhas. Ai, ela descansa. A água vai aquecendo. A rã vai descansando. Ela não sabe que está morrendo. Depois ela está cozida. Ela morreu por adaptação. Assim nós estamos morrendo por adaptação. Vamos nos adaptando ao mundo. Vamos nos adaptando ao pecado. A tribulação está aí. A tribulação está aí, meus irmãos. E nós nos adaptamos ao mal. Não estamos vivendo a grande tribulação. Mas a tribulação está aí. A Bíblia diz que nesse tempo, com a autoridade do Senhor Jesus, nós podemos chamar esse período de grande tribulação, porque Jesus mesmo chamou assim, referindo a esse momento citado pelo profeta Daniel. Ele diz que o período será curto, porém intenso, em dores como nunca houve antes, nem haverá depois. Lá em Mateus 24, no sermão que nós chamamos o sermão profético de Jesus, ele chama Daniel de profeta. Esse capítulo 12 do profeta Daniel é o final da visão. Começada no capítulo 10, termina na grande tribulação.
nós dissemos que Miguel é o único anjo na Bíblia que recebe o título de arcanjo, anjo. E ele é citado em Judas, no versículo 9, porque Judas é uma carta que só tem um capítulo, e é o mesmo que nós vemos em Apocalipse 12, de 7 a 9, jogando Satanás e todas as legiões de demônios para a terra, e não se encontra mais o lugar deles nas regiões celestiais. É tempo de perturbação ou grande tribulação. No versículo 2 fala dos santos do Antigo Testamento, porque eles vão ressuscitar. Eles são diferentes de igreja. A Bíblia diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão depois da grande tribulação. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nós vemos que existe uma ressurreição do povo que não está no corpo de Cristo. Repetimos, igreja é eclésia, que significa uma população separada com um objetivo. Esses do Antigo Testamento não tem nada a ver com a ressurreição que acontece no arrebatamento. O arrebatamento, mais uma vez eu repito, é para os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo morrem em Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João já morreram, estão em Cristo. Os outros que morreram em Cristo. Nós aqui estamos em Cristo. Se o arrebatamento acontecer agora, os que morreram em Cristo ressuscitam, recebem um corpo transformado, e nós daqui que estamos em Cristo, somos transformados, nos encontramos junto com eles nos ares e vamos com Jesus para o trono do Pai. Esses são os que estão em Cristo, porque isso se chama igreja. Não tinha ninguém em Cristo no Antigo Testamento. Nem haverá depois o arrebatamento. Então, o arrebatamento é para os que estão em Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses. Esses do Antigo Testamento, mas irmã. E o profeta Ezequiel, Antigo Testamento. E o profeta Daniel, Antigo Testamento. E Abraão, Antigo, mas irmã. E Abraão não está no céu? Não. Jesus Cristo contou uma parábola assim. Havia um homem muito pobre, pedia esmola. Não tinha nada, o nome dele era Lázaro. Lázaro. Jesus conta uma parábola é uma história. Que Jesus Cristo simplesmente usava e inventava na hora para trazer o ensinamento. Jesus Cristo ensinou assim. Abraão estava lá. Esse Lázaro, que é o pobre, morre, está no seio de Abraão. Quer dizer, salvação segura. Morre o rico, vai para o inferno. Lá do inferno, o rico olha para Abraão e diz: "Oh, pai Abraão, manda Lázaro lá na terra, para avisar a minha família, que eu estou no inferno, para eles não virem para cá." É mais ou menos isso a história. E Abraão diz: "Não, dá não, rapaz. Quem está aí no inferno não pode ir lá, quem está aqui no céu não pode ir. Morreu, está morto, acabou."
o ensinamento é esse. Morreu, acabou. A Bíblia diz, ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não tem outra chance. Acabou com essa história. Qual é a primeira coisa que Jesus tem ensinado? Lázaro tem nome. Abraão tem nome. Qual é o nome do rico? Não tem. Então não está escrito no livro da vida. O nome de Lázaro está escrito no nome da vida, ele tem nome. O nome de Abraão está escrito no livro da vida. Cadê o nome do rico? Não tem, não está escrito no livro da vida. Primeira coisa. Segundo, quem está no inferno, lembra, porque sofre. Quem está no céu vai lembrar de nada. Você já pensou? Se você chega no céu e você não encontra a pessoa que você amava aqui na terra, você não vai sofrer? Não vai? Então, lá não tem sofrimento. Então, a Bíblia diz que não haverá memória das coisas passadas. Pensa que você vai encontrar o seu maridão lá. Lá não tem homem nem mulher. Não tem macho nem fêmea. É tudo como os anjos. Não dá para imaginar como vai ser. Você está pensando que lá você está casadinho de novo? Pega o marido, forma a sua família lá. O que é isso? Tem nada disso. Tem nada disso. É diferente do que nós pensamos. Eu não sei como é. Eu só sei aquilo que está escrito aqui. Então, nós imaginamos, para eu ser feliz, eu estou no céu, vou encontrar minha mãezinha, vou nada. Eu não sei se minha mãe foi para o céu, espero que sim, peço a Deus que sim, mas não sei. Não sei. A Bíblia diz que se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Só isso. Eu não tenho o direito de ficar julgando quem foi para o céu, quem não foi, quem foi para o inferno. Saiu daqui dessa esfera, tchau e bênção. Eu choro de saudade, mas não quero me meter com ocultismo. Acabou. Ame seu marido intensamente aqui. Ame sua esposa intensamente. Porque acabou daqui, meu irmão, não sei o que tem do lado de lá. Aproveita, como diz o sábio Salomão. Deleita-te com a mulher da tua mocidade. É isso que ele diz. Que sabedoria. Isso para os homens. Então, o que nós sabemos que a grande tribulação é tempo de dor, de muita dor. E os santos do Antigo Testamento ressuscitarão depois da grande tribulação. Eles não vão passar pela grande tribulação, porque já estão mortos. Então, passa-se o Novo Testamento, o Messias já veio, eles vão ressuscitar depois que acabou a grande tribulação, quando foi feito o acerto com Israel. Aqueles em Israel que se renderem a Jesus serão salvos. Porque salvação só em Jesus Cristo. Porque no versículo 3 está escrito: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quer dizer, aqueles que foram canais para que pessoas que conhecem a salvação resplandecerão como as estrelas, ou como eu quero. Você não quer? Então abra a boca e comece a anunciar Jesus. Não perca tempo. Aqui, os servos de Deus brilharão na grande tribulação. Brilharão.
Aqueles que se convertem a Jesus Cristo e estão aqui na nova tribulação vão brilhar como você tem que brilhar hoje. Como nós temos que brilhar hoje. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser marcada pela excelência. Se você é médico, seja o melhor. Se você é estudante, seja o melhor. Se você é professor, seja o melhor. A primeira marca de um filho de Deus é a excelência, para que ele possa brilhar. É tão bom quando nós vemos filhos de Deus que dão exemplo. Aqui, a Bíblia diz que o saber aumentará. O homem vestido de branco, de linho, desculpa, do versículo 5 a 7, olha aqui. Então no versículo 4, a Bíblia diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Fecha. Até o tempo do fim. Olhe bem. Acabou. Acabou. Muitos o esquadrinharão e o saber aumentará. Nós temos visto muito se pregar Apocalipse. Pelos últimos 10 anos, eu tenho pregado muito Apocalipse. Primeiro lugar, Apocalipse. Depois o Apocalipse do Apocalipse de João. Eu tenho pregado muito sobre o Apocalipse de Isaías, capítulo 24. E Daniel, talvez 10%. Porque o livro de Daniel é um livro que praticamente está escrito nas histórias, na história geral que estudamos na escola. Todos esses grandes impérios e todas essas guerras e a profecia de Daniel, o que não está cumprido ainda, para todo mundo ver, é o quarto animal. É o Império Romano que se esfacelou. Mas os outros já está tudo cumprido na história. Os impérios já passaram. Todo historiador sabe isso. Só que, quando nós olhamos, como as pessoas olham a Bíblia para procurar coisa e não encontram. Você viu aquela estátua que foi posta na frente do prédio da ONU? Daniel estava olhando. Viu surgir do mar 4 animais. Um era o leão, depois era o urso, depois era o leopardo. O quarto não dá para descrever. Um leão alado, um urso, um leopardo ou uma pantera. João estava olhando e viu sair do mar uma besta que tinha a feição misturada do leão com o leopardo e o urso, da visão de Daniel. Pega um sujeito, que eu não sei o nome, mas é uma pessoa, um sujeito é uma pessoa, um artista, e fez uma arte. Uma escultura do leão misturado com o urso e com o leopardo, e botou na frente do prédio da ONU. Símbolo da paz. Copiou direitinho da Bíblia e não entendeu nada. Aqueles animais são predadores, carnívoros, velozes, destruidores. É assim que está escrito na Bíblia, na visão de Daniel e na visão de João, do capítulo 13. Como é que a pessoa dá isso o nome de paz? Quer dizer, o âmago da mensagem a pessoa não passou. Por quê?
Muitos esquadrinharão, mas não entenderão. Essa pessoa achou bonito, fez, a escultura pode estar bem feita, eu não sei fazer, mas a mensagem ele não conseguiu captar. Mas nós sabemos. Uma das características de hoje é o saber que se multiplicou. Nunca em toda a humanidade houve uma época em que o homem operava do coração uma criança dentro do ventre da mãe. A mãe sobrevive, a criança sobrevive e fica boa do coração. Nunca teve isso. A ciência, a medicina progrediu ao extremo. A ciência médica. Nessa hora aparece um vírus que ninguém sabe quem é. E o que é? O que você acha? Esse vírus não é um vírus que a medicina pode saber? É alguma coisa a mais? Pelo menos é isso que está provado. Mas a medicina não quer entregar os pontos e dizer não sabemos, porque a medicina que tem que saber, não são os governos. Cadê? Inventa vacina daqui, outro dali, depressa, pá, é uma, é duas, é três, daqui a pouco é 100. Porque está todo mundo tonto. Tempo do fim, o saber aumentará. Quanto mais o saber aumenta, o conhecimento diminui. Outro dia nada, já tem um tempo. Fui à feira. Comprei, pedi para o pai botar 2 dúzias de laranja. A laranja estava R$11. A dúzia. Eu disse, bota 2 dúzias e meia. Ora, na minha cabeça, 2 dúzias de laranja a R$11 são R$22. Metade de 11 é 5,5. Então, R$27,50. O rapaz foi pegar a máquina de calcular. Eu disse, rapaz, é R$27,50. Ele disse, não, deixa. Eu disse, você não sabe? Não. Isso é coisa de velho. Eu disse, velho, é a tua avó. Eu sei fazer conta. No meu tempo, tinha tabuada. O saber dele aumentou. Mas e o conhecimento? Sabe nada. Meu filho se formou em odontologia. Microcirurgião. Depois de formado, estava conversando comigo. Qual é a mesma capital do Chile? Eu disse, sai da minha frente. Como é que a pessoa termina a faculdade e não sabe a capital do Chile? O Chile da América do Sul. Se fosse a capital do Paquistão, mas do Chile. Você conversa com uma pessoa hoje, a pessoa não sabe. No meu tempo, eles davam um mapa mudo para a gente botar o país e a capital lá no lugar. Decorava os países em ordem alfabética. Irã, Arábia, América, Afeganistão, Cabul. Era assim. Irã, Teherã, Iraque, Bagdade, Iêmen, Sana, Índia, Nova Delhi, Israel, Tel Aviv, Indonésia, Jakarta, Índia, Amman, Líbano, Beirute, Mongólia, Ulaanbaatar, Kotte, Nepal, Katmandu. Era assim, decorado, em ordem alfabética. A gente sabia. Pergunta a capital da Mongólia. Tem muita universidade que não sabe o quê? E tem capital. O saber diminuiu. Mas bota uma criança de 3 anos, dá um celular na mão que ele faz assim com o dedinho. É muito mais prático. O dedo, ele vai pelo dedo, não é pela mente. Aqui está escrito, o saber se multiplicará. O conhecimento. A Bíblia está dizendo aqui, de 5 a 7, este homem vestido de linho
é seguramente o Senhor Jesus. 2 estão com ele. Um em uma margem do rio Tigre e outro do lado oposto. Um deles pergunta: quanto tempo durará isto? Ele responde: 3 anos e meio, que corresponde à metade das 70 semanas de Daniel. Nós vimos de manhã 70 semanas, são 70 vezes 7, porque semana é 7, 490 anos. Não é? E ele diz: os sábios entenderão, muitos serão purificados. Nós vemos isso perfeitamente quando a Bíblia fala no livro de Tito. Vocês lembram de Tito? Eu gosto de Tito. Eu gosto muito de Tito. Para mim, Tito é um exemplo de homem, discípulo de Paulo, o cretense, Tito o cretense. Eu tenho uma pena dele porque eu acho que ele sofreu muito. Porque no dia de Pentecostes, estavam lá, recebendo o Espírito Santo, os cretenses. Cretenses estavam lá. Esse povo voltou para Creta, estava dando trabalho a Tito. Mas Tito, diz em capítulo 3 de Tito, no versículo 5, está escrito assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é boa esta palavra para nós, meus irmãos. Como é boa. Nós vemos, a Bíblia diz aqui, que os impuros continuarão na sua impureza. Os impuros continuarão na sua impureza. E eles não vão entender nada do que eles lerem na profecia de Daniel. Por isso, nós como igreja temos que ensinar a profecia de Daniel. Porque se nós não ensinarmos, quem poderá ensinar? Isso se refere ao homem natural. Como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2, no versículo 14, que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não adianta. Ele não discerne as coisas espirituais. É como você botar uma pessoa para ler a Bíblia, sem a pessoa ter a revelação do Espírito. É o Espírito Santo que abre a palavra, que ele tira o véu, ele desvenda. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando você tem criança na família, você toma cuidado com o que você diz em casa. Porque criança fala tudo do lado de fora. Ontem, foi hoje de manhã, nós estávamos aqui, tinha uma menininha linda que tem aqui. Não sei se é aquela que está lá na porta. Ela estava aqui pintando droga. Ela correu para lá. Eu disse para ela: vem aqui. Ela disse para mim: não. Vem, eu gosto de você. Você não gosta de mim? Ela disse: não. Foi ela ali, ó. Você não gosta de mim? Ela disse: não. Criança. Eu acho isso um espetáculo. Ela disse: não. Conta um segredo de família na frente dessa pessoa. Ela entrega na primeira oportunidade. Entrega porque a minha neta, Laura, entregou a mãe para o avô. A única coisa que a mãe tinha feito errada é: não quero que o vovô saiba disso. Primeira oportunidade, vô, a mamãe fez isso e ela disse que não quer que você saiba.
Está vendo? Segredo de família. Nós não contamos para a criança. À medida que as crianças vão crescendo, ficam adolescentes, ficam adultos, eles podem saber dos segredos da família. Não é? Não é assim? Porque agora eles sabem que eles não podem espalhar. Mesma coisa quando você entra na família de Deus. Existem segredos na família de Deus. Nós, quando não contamos os segredos para os nossos filhos pequenos, é porque tem sujeira, tem vergonha. Na família de Deus, é o Espírito que vai dizer os segredos. Esses segredos da família de Deus são chamados mistérios. Os mistérios que estão ocultos. O Espírito Santo vai revelando para cada filho de Deus, à medida que o filho vai crescendo, vai amadurecendo. Eu me lembro que uma vez estava uma festa na minha igreja e ia chegar uma grande pregadora da Escócia. E quem não queria ouvir uma pregadora da Escócia? Só temos os bons exemplos da Escócia. Todo mundo foi, eu também, eu estava no primeiro coisa, para ouvir. Ela abriu a Bíblia nas bodas de Caná. E começou a pregar. E eu comecei a ficar incomodada. Porque ela ficou assim, que nem mosca em volta do pudim. Ela não entrava na revelação. E eu gosto das bodas de Caná. E a mulher ficou. E terminou dizendo que Jesus era um homem alegre, um homem normal. Era casamento, tinha que ter vinho. Os discípulos dele foram lá, certamente beberam vinho tudo, para não ficar com vergonha. Ele multiplicou o vinho para... O que você acha disso? Eu não levantei para ir embora. Eu me comportei. Acabou, todos fomos levados para o Community Hall para fazer aquele café, né? Crente tem que comer. Aí, quando eu ia saindo, meu pastor disse, vem cá. Eu disse, sim, pastor, que foi? Vem cá. Me chamou no gabinete. Eu disse para ele, que foi, pastor? Ele disse, eu aqui lhe pergunto o que foi. Eu disse, eu não fiz nada, que eu me lembre. Fez. Eu pensei, alguém levantou falta de mim. Fiquei de vítima. Eu disse, pastor, não estou entendendo. Por que eu estou aqui? Por favor, me diga. O que você teve a ver com a pregação da Miss Smith? Eu disse, nada. Eu ouvi, sentei lá como todo mundo. Não. Com você foi diferente. Eu disse, pastor, por quê? Durante toda a pregação dela, você fazia... Nesse dia eu aprendi a prestar atenção mais nas minhas reações. Eu disse, pastor, me perdoe. Eu não tenho... O que foi? Ele insistiu tanto, eu disse, quer que eu lhe diga? Eles querem. Eu disse, ela pregou tudo errado. Agora pensa, a igreja manda trazer uma pregadora da Escócia, famosa. E eu, a burrinha de balão. Ele olhou para a minha cara e disse, como? Você faria melhor? Eu disse para ele, eu não. Mas eu diria o que está escrito lá que o Espírito Santo me ensinou. O que foi que o Espírito Santo me ensinou? Eu mandei brasa. Eu disse, pastor, se Jesus saísse das bodas de Caná e fosse para a cruz, o evangelho estava pregado. Porque as bodas de Caná, Jesus avisa que ele veio para um casamento. Pastor, os judeus se purificavam naquelas 6 talhas de pedra. Jesus transformou aquela água em vinho.
Quem chegou depois se purificou aonde, pastor? Cadê água para o povo se purificar? Jesus estava dizendo, eu vim para um casamento. No meu casamento, quem proveu o vinho sou eu. A purificação não é feita na água, mas no meu sangue representado naquele vinho. Isso foi as bodas de Caná. Ele disse para mim, ele chorou. Botar um inglês para chorar, só o Espírito Santo. Só lhe peço, por favor, não fale dessa conversa. O homem natural não discerne as coisas espirituais. A palavra de Deus tem que ser discernida no Espírito. É o Espírito que nos ensina. Jesus disse, ele virá para vos ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar das coisas que eu vos ensinei. Quando você vai aprender uma coisa, o que é que você faz? Você pega a caneta, você pega livro, você pega o papel, você se assenta, você abre o livro, cala a boca e ouve o professor. Não entendeu? Pergunta, lê de novo, estuda. Não é assim? Com o Espírito Santo você não quer fazer assim. Com o Espírito Santo você tem que levar o livro. Abre o livro. Abre a Bíblia. Senta. Anota. Pergunta para o Espírito. Ouve o Espírito. Desliga o mafioso do celular. Para ouvir o Espírito. Você tem feito isso? Então como é que o Espírito vai lhe ensinar? Como? Se todo professor precisa da atenção do aluno, precisa que o aluno tenha o desejo de aprender, ouvindo o que ele diz. Não gastamos tempo, não fazemos nada. Como que o Espírito vai ensinar? Se nem ouvimos o que ele está dizendo. Por isso, o homem natural não discerne as coisas espirituais. No capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus diz, quando viver, 12, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se nós queremos aprender do Espírito, nós precisamos nos sentar com a palavra de Deus e pedir ao Espírito que nos revele. Agora, no versículo 7, a Bíblia diz assim, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão e a esquerda, a mão direita e a esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Olha, Israel, o povo de Israel, a descendência de Abraão, delineando toda a história. Nós precisamos saber que Deus não brinca em serviço. Deus não brinca. Deus tem uma história com Israel. Você pensa, aquele paizinho desse tamanho, no meio daquela fornalha árabe, todo mundo querendo arrebentar com Israel. Não existe Israel
no mapa dos países árabes. Eles fazem o mapa mundi sem o Estado de Israel. Você chega lá dentro de Israel, os árabes estão lá com os melhores hospitais, as melhores escolas, tudo do melhor. Às custas de Israel. E os que estão de fora querem acabar com Israel. Por quê? Gente, Israel tem um subsolo zero, não tem petróleo, não tem ouro, não tem nada. O solo é pobre. O ar é aquela terra seca. Tudo floresce pelo trabalho. Por que é que o povo quer tomar Israel? Isso, a Bíblia diz que Israel é o centro da terra. Deus tem uma história com aquele povo. E a história da humanidade começa e termina envolvendo esse povo. Quando eu morava no Iraque, o povo lá no Iraque me disse, o mundo começou aqui, vai terminar aqui. Eu não gostava daquilo. Porque lá está o Jardim do Éden. O mundo começou aqui, vai terminar aqui. Eu dizia, eu não fico aqui. Porque eu tinha horror de ouvir isso. Realmente, Deus tem uma história com Israel. Israel rejeitou o seu Messias. Todo homem na terra que se rende a Jesus Cristo leva ao Pai. O Pai escreve o nome dele no livro da vida e o sela com o Espírito Santo. Esse é filho de Deus. Não é pelo fato de ser israelita ou israelense que está salvo, de jeito nenhum. Pela lei, ninguém é salvo. Salvação só em Cristo. Então, quando nós vemos que Israel está inserido nisso, grande tribulação, e o próprio Daniel diz, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Sabe quem é que está falando com ele? O homem de linho é Jesus. Eu acho lindo ele falar com Jesus. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não é para ti, rapaz. Não é para ti, tu vai morrer. E tem muito tempo pela frente, Daniel. Preocupa com isso agora, não. Muitos serão purificados, embranquecidos e aprovados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado. Qual é o sacrifício diário? Presta atenção. Deus, quando instituiu todas as ordens para o tabernáculo, ele disse, será cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Será incenso contínuo pelas vossas gerações. Aqui estava a entrada, o átrio. O sacerdote aqui tinha um altar de holocausto, que era uma mesa retangular, de madeira de acácia, forrada com cobre. Era a mesa de sacrifício, tinha um chifre em cada canto, que era para prender as patas do animal. Os sacerdotes recebiam um animal, ali e sacrificavam. Depois, acabou o sacrifício, eles iam entrar para o santo lugar. Tinha, perto da cortina, uma bacia de bronze, onde eles lavavam os pés e as mãos, para que o sangue do animal não entrasse no santo lugar. Lá tinha a mesa da proposição, o altar de incenso, o altar do candelabro. E depois tinha o santíssimo lugar, o santo dos santos,
onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, de manhã, na hora certa, quando os sacerdotes aqui sacrificavam um cordeiro, lá dentro o sacerdote acendia o incenso. Cordeiro contínuo pelas vossas gerações, incenso contínuo pelas vossas gerações. No entardecer, outro cordeiro. Aqui, outro incenso lá. 2 cordeiros por dia. 2 vezes se acendia o incenso. A luz do menorá continuava acesa todos os dias, dia e noite. O que significa? Esse sacrifício diário que está falando lá, é esse aqui. Incenso contínuo pelas vossas orações, cordeiro contínuo pelas vossas gerações. É o sacrifício. Aqui, quando ele diz que o sacrifício diário foi tirado, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Olha, não vai ter mais sacrifício contínuo e nem incenso contínuo. Em vez disso, vai ter sangue de bode e uma estátua do próprio anticristo. Ele está dizendo isso para Daniel. Bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. Porque isso será 1290 dias. Não é? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha, o livro de Daniel fala muito mais do que aconteceu, dos reis que passaram, dos imperadores, dos impérios. E nos mostra que Deus sabe com detalhes tudo o que vai acontecer. E do final, ele fala a visão para o povo de Israel, porque a grande preocupação de Daniel era com o seu povo. Porque ele passou a maior parte da vida dele como escravo na Babilônia. Embora ele se distinguisse por causa de muita inteligência, ele foi primeiro-ministro em 2 impérios, o império de Daniel e o império medo-persa. Ele era judeu. Ele tinha o seu Deus, a sua adoração. E quando houve a liberação para os judeus voltarem, os judeus não quiseram, ele se preocupou, pronto. Vai acabar o meu povo, vai acabar a cultura do meu povo, vai acabar a adoração do meu povo. Então, vem esse homem de linho, que é Jesus, dizer para ele, não vai acabar. Eles vão sofrer muito. E vão passar pela grande tribulação. Não te preocupa, porque Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com Abraão. Vocês lembram quando José, ele foi vendido por moedas de prata, como escravo, para os ismaelitas que o venderam no mercado escravagista do Cairo. José saía de perto dos irmãos e ia chorar. Limpava o rosto, voltava, quando estava sufocado de dor, voltava, saía para chorar. Mas no dia em que ele foi se revelar para os seus irmãos, porque ele entendia tudo que os irmãos diziam, mas os irmãos pensavam que ele era egípcio. Safenate Panéias era o nome dele. Safenate Panéias. Ninguém pensava que o governador do Egito
era o José que eles tinham vendido como escravo. Na hora de José se manifestar, se revelar para os seus irmãos, ele tirou todos os egípcios de perto. Foi só ele e os irmãos dele. Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorava tão alto que foi ouvido no palácio de Faraó. Chorava de dor. Ele chorava de saudade. Ele chorava pelo que aconteceu com ele. Ele ficou só. Ele sofreu tudo, mas aprendeu. Agora, esse José é um tipo de Jesus. Jesus foi vendido pelos seus irmãos judeus. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele apanhou, ele tudo. No dia que ele fosse revelar aos seus irmãos judeus, será quando os gentios não estarão mais por perto. Ele se revelará só ao povo judeu. Só. Será já no final, quando acaba a grande tribulação, é o que ele diz aqui para Daniel. Assim, os sábios entenderão, é o que a Bíblia diz. Nós vimos que o livro para nós, a profecia para nós hoje, são todos os livros da Bíblia, mas para nós como igreja, é mais a carta que é enviada para nós para o final dos tempos, que é o Apocalipse de João, é a revelação de Jesus Cristo. É bom conhecer Daniel? É bom saber as coisas que Deus disse que ia acontecer e que aconteceram. Porque tudo isso já está resolvido. Tudo que foi profetizado por Daniel. Os impérios já aconteceram e já passaram. O quarto império é o que nós estamos vivendo. É o quarto animal. É o esfacelamento do Império Romano, que vai ser restaurado. E dali sairá o anticristo. Nós vemos alguns levantes, alguns momentos dos países, principalmente da Europa, de se levantarem num só mercado, numa só moeda. Muitos jovens da Europa já não querem ser chamados de italianos, ou franceses, ou portugueses, ou espanhóis, eles querem ser chamados de europeus. Porque o mercado comum europeu é uma moeda só, é o euro. Então eles são europeus, porque eles querem uma união só. Isso pende para um aquecimento de volta ao Império Romano. Esse império que não foi vencido, foi esfacelado, ele tende a se reunir novamente e de lá seguramente sairá o anticristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que antes que isso acontecer, meus irmãos, nós precisamos estar com todos os nossos sentidos voltados para, a qualquer momento, Jesus virá nos levar. É preciso que nós tenhamos a necessidade de buscá-lo enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto ele está perto. Que nós possamos este ano crescer no aprofundamento da palavra, amadurecer no conhecimento de Deus, o nosso Pai, deixando de fora hábitos velhos, a nossa mistura com o mundo, tirar do trono esse ego que nos separa desse crescimento que precisamos e nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.